Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos fazendo um estudo panorâmico sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. E nós estamos aprendendo capítulo por capítulo algumas lições. Nós não estamos lendo como nós estamos fazendo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o registro de Marcos, né? Mas nós estamos extraindo algumas lições aqui. Eu peço que você leia o Evangelho e você também aprenda aí algumas lições pelas quais nós estamos extraindo de cada um dos capítulos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Vamos para o capítulo de número 3. O primeiro trecho é a conversa, né, o encontro de Jesus com Nicodemos. Então houve esse encontro de Jesus com Nicodemos, que vai do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Amém? Então Nicodemos ele visita Jesus. E aí a primeira lição que nós vemos é que para entrar no céu não é do nosso jeito, tá? É do jeito de Deus. Então, para entrar no céu, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É necessário nascer de novo. O verdadeiro nascer de novo não é escapar da morte, simplesmente da morte física. É estar salvo quando ela vier. Porque a morte física nós iremos passar. Mas aqueles que creem em Jesus, foram salvos por Jesus, têm a certeza, a esperança da vida eterna, da ressurreição do corpo para a vida eterna, num corpo glorioso. Porém, a morte não pode nos matar a nossa parte material do corpo, ou seja, para sempre estar em sofrimento no inferno. Mas vale ressaltar que quem nascer de novo, ele não vai escapar dessa morte física, mas ele vai estar salvo quando a morte física chegar. Isso é importante. E lá no versículo 5 vai falar, né, acerca da água e do Espírito. É necessário nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá luz, ele dá entendimento para conhecermos, para sermos iluminados concernente às verdades do Evangelho que está inserida na palavra do Senhor nosso Deus. Então isso é importante. E através do Espírito Santo ele operará em nós, então, para nós crermos, né, no Evangelho, para nós termos fé no sacrifício vicário de Jesus e também para regenerarmos, para darmos uma nova vida. Quem opera em nós é o Espírito Santo. É impossível de nós conseguirmos se auto-regenerar, mas é o Espírito Santo que faz essa obra. O que nós podemos é se abrir, se lançar a Ele e pedir e clamar, porque eu creio que Ele fará esse nascer de novo através dessa operação milagrosa do Espírito Santo. A segunda lição vai dos versículos de número 14 até o versículo de número 15. Ele continuou o diálogo, o vento assopra onde quer, e aí ele continuou o diálogo, né, com Jesus, com Nicodemos, quando ele vai ter ali com Jesus à noite, sabendo que Jesus era mestre, vindo de Deus, né, sabendo que ele era por causa dos sinais, né, que ele realizava, e era um príncipe dos principais ali dos religiosos da época, possivelmente fazia parte do Sinédrio, e agora ele está aqui ouvindo Jesus. E aí, no versículo de número 14 e 15, que é a segunda lição que nós podemos extrair, ele fala acerca da serpente que Moisés levantou no deserto, Jesus, né? Ou seja, assim como Moisés levantou a serpente no deserto quando o povo foi picado pelas cobras venenosas, e aquele veneno mortal estava dentro das suas veias, logo aqueles que olhavam para a serpente de metal, eles eram curados. Ou seja, eles eram salvos, não por aquilo que ele fazia, simplesmente, mas o fato deles olhar, pela fé eles eram salvos, pela fé eles eram alcançados. Então, agora ele está pegando aquela figura, aquela figura lá do Antigo Testamento e está lançando ali sobre aquilo que haveria de se cumprir sobre a sua vida, né? Aquilo que era sombra ali, agora ele traz a luz de entendimento, porque a salvação ela é operada pela fé. Há um veneno que corre na veia de todos os seres humanos, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas aqueles que pela fé olharem para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se fez maldito por nós, aqueles que olharam para Cristo, olhando para o Senhor, né, o autor e consumador da nossa fé, quando olharmos para Ele, o sacrifício vicário dele, crermos no Evangelho, crermos na sua pessoa e na sua obra, então nós seremos salvos, não através de nossos méritos, mas através da fé. Amém? Então, aqui ele começa ainda no diálogo, né? Acerca da missão do Filho, do versículo de número 16 ao 21.
ele vai falar no versículo célebre da Bíblia, que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a missão do Filho é salvar. A missão do Filho é salvar. E Deus, primeiramente, Ele amou. E aí a terceira lição que nós podemos aprender: amar é agir em favor de alguém. Não adianta nós simplesmente amarmos com um amor só de palavras, né? Aqui tem um amor de ação. Amar é agir em favor de alguém. Nos versículos 17 e 18, ainda do capítulo 3, aquele que tem toda a autoridade para executar a condenação, né? Jesus, ele tem toda a autoridade para executar a condenação, pois nós já estávamos condenados, aqueles que não creem, não estão na graça, não foram alcançados pelo Evangelho, estão condenados já. Mas aqueles que rejeitam a graça de Deus já estão condenados. Todos nós estávamos condenados. Mas Jesus, desde ele executar essa condenação, mas ele morreu em nosso lugar para nos salvar, com morte vicária, substitutiva, propiciatória em nosso lugar. Isso é maravilhoso. A quarta lição que nós podemos aprender está no versículo 19 ao 21. Quem vive na prática do mal odeia Jesus. Quem ama as trevas foge da luz, pois a luz revela as suas obras. Quem ama as trevas, suas obras são más, mas quem ama a luz, as suas obras são boas. Então, algo maravilhoso aqui, porque Jesus, ele veio para nos salvar, e aqueles que amam o Filho, aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam a Deus na pessoa de Cristo, eles saíram das trevas e vieram para a luz. Então, aqueles que amam a luz, as suas obras são boas, e aqueles que amam as trevas, as suas obras são más. Então as nossas obras refletem. E é interessante notar, porque quando Jesus, que é a luz, vem, ele vem trazer cada vez mais, fica claro que o nosso estado de pecado. Quando a luz chega e brilha, mostra as imperfeições, mostra os defeitos, mostra o pecado. Mas ele simplesmente não quer expor, mas ele quer transformar através do seu sacrifício, através da operação, pelo poder do Espírito Santo, né? Através da palavra em nós, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Amém? Então, a outra lição do versículo de número 22 ao 30, tá? Que nós vamos aprender algumas lições aqui, Jesus e João Batista, né? Ali havia uma disseminação de discórdia entre alguns tipos de Jesus e um outro judeu, e por causa do batismo, né? Porque João estava ali, ainda tinha discípulos que seguiam João, e João ainda estava batizando, né? E tinha ali, aí ficou aquela rixa entre o ministério de Jesus e o ministério de João, que na verdade era o mesmo ministério, o reino de Deus que eles pregavam. A quinta lição é: tudo que temos nos foi dado por Deus. Então, Jesus vai dizer, não, aquilo que ele está fazendo foi Deus que o deu, foi aquilo que João estava fazendo, preparando o caminho para o Messias, apontando para Jesus, batizando, pregando arrependimento e batizando logo. Ele está falando, não, nada que o ser humano tenha, se não foi dado ali por Deus, né? Se não veio do alto. Então, aquele dom que João tinha, aquele chamado que João tinha e exercia, João Batista, foi dado por Deus. E aí há uma sexta lição: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua, né? Lá o João 3:30 vai dizer isso, né? João ali falando, né? Pregando, ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. Há um ensinamento aqui extraordinário, né? João, ele vai testificando de Jesus, e ele vai dizer que ele não é digno de desatar suas alparcas, diversos textos. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele é mais poderoso do que eu, que vem após mim, que eu vim preparar o caminho, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai dizendo acerca de Jesus, testificando de Jesus, e ele diz que é necessário que Jesus, né, ele cresça e eu diminua. E é necessário que Cristo cresça em nós e nós diminuamos e paramos com essas discórdias, né, como aqui havia entre eles. E no versículo 31 ao 36, aquele que vem do céu. Há uma sétima lição aqui interessantíssima, tá? A sétima lição: quem crê nas palavras de Jesus comprova que Deus é verdadeiro. Então, quem crê nas palavras do Senhor Jesus, ele comprova que Deus é verdadeiro.
Não adianta alguém falar, eu conheço Jesus, está aqui, eu vou explicar para você quem é Jesus. A pessoa até pode saber as histórias de Jesus, saber aquilo que ele fez aqui na Terra, no conteúdo simplesmente histórico, porém se ela não tem uma experiência, se ela não creu genuinamente, se ela não teve uma vida ativa de obediência a Cristo, ela não tem experiência com Deus. Mas é necessário nós termos essa experiência profunda de crer, é um crer ativo para termos uma vida transformada. Então, a maior comprovação, a maior experiência que Cristo transforma é realmente aqueles que creram no Evangelho de Jesus e foram transformados. Essa é a maior evidência de que Jesus, o Evangelho e aquilo que ele veio fazer por nós é algo real, as nossas vidas transformadas. Então não adianta nós termos simplesmente acúmulos de conhecimento, de informação na mente, como tinha Nicodemos, que achava que conhecia todo o Antigo Testamento, as leis, a Torá, né, e o Pentateuco, mas ele não era necessário todo aquele conhecimento para ser salvo. É necessário nascer de novo, é necessário ter uma nova vida, é necessário passar por essa transformação, crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. É necessário arrependermos dos nossos pecados. É necessário termos uma nova vida em Cristo Jesus, para não sermos condenados eternamente, mas para que tenhamos vida eterna em Cristo Jesus, para que sirvamos com amor, com gratidão. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.